sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Dose Certa, um podcast feito para profissionais da enfermagem, para a gente discutir sobre a nossa prática profissional, histórias da nossa profissão, sistema único de saúde, enfim, assuntos que são relevantes para a gente. E nós vamos ter episódios mensais, então acompanhem. Uma vez por mês a gente vai estar sempre com novos episódios. E para inaugurar hoje nosso primeiro episódio, nós trouxemos duas convidadas muito especiais, muito relevantes para a nossa saúde, para a enfermagem aqui do Distrito Federal, que é a Karine Fonseca, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, e a Kátia Menezes, que também é diretora de Educação da Associação Brasileira de Enfermagem. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Karine, fala um pouquinho de você pra gente. Ixi, eu sou uma pessoa, meu nome é Karine, atualmente estou presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, me formei na Universidade de Brasília, como diz, minha formação toda vem da Universidade de Brasília, então graduação, especialização em saúde da pessoa idosa, mestrado em saúde coletiva, toda essa perspectiva foi dentro da Universidade de Brasília. Trabalhei por 10 anos na Rede Sara. Agora, atualmente, não estou mais na instituição. Estou há 3 anos na Secretaria de Saúde, onde eu tenho realizado diversos sonhos, principalmente trabalhar para o SUS, com o SUS, e desenvolvendo essa política pública que eu fui ganhar ainda na universidade para ela. Isso é muito legal, né? Porque você trouxe ele da sua prática, da sua formação, né? E conseguiu colocar isso em prática hoje, em retorno para a população, né, Karine? Porque é isso, né? A gente se forma para prestar esse serviço para a população e poder fazer isso dentro do SUS eu particularmente acho gratificante, ou como enfermeira do SUS também. Kátia, fala um pouquinho de você também pra gente. Então, eu sou Kátia, sou enfermeira formada pela UNB há um bocadinho de tempo. Já estou aí no SUS há 18 anos, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então aí vocês tiram, né? Se 18 anos são no SUS, aí o quanto for estar formado, melhor nem comentar sobre isso. Eu já atuei no Hospital das Forças Armadas, lá eu trabalhei na pediatria e em alojamento conjunto. Foi onde eu me apaixonei pela saúde da criança. Na Secretaria de Saúde, eu trabalhei na UTI neonatal do HMIB, Hospital Materno Infantil, aqui de Brasília. Atuei também na vigilância epidemiológica, no Hospital do Guará. Na gerência de planejamento, monitoramento e avaliação da atenção primária, na DIRAPS da Centro-Sul, região aqui do Distrito Federal. E hoje estou embarcando na aventura como supervisora de gerência de atenção primária, uma unidade básica de saúde também no Guará, o IBS-3. E fui docente do curso de enfermagem da ESCS durante um bom tempo, de 2010 até agora, quando eu assumi, né, esse desafio na atenção primária. E atualmente também dou aula no curso de enfermagem do IESB. Então, Kátia... uma pessoa múltipla, entendeu? Realmente, agora assumindo esse novo desafio aí, boa sorte. Obrigada. Vai dar certo. A gente sabe como é que trabalhar com atenção primária é super gratificante. Acho que dentro da saúde pública, assim, né, é uma área que tem muita força, né, muita relevância. O fato da gente estar com aquele contato ali direto com o paciente, né, é um momento que a gente consegue fazer muita diferença na vida da população, né? E essa coisa também de poder contribuir até com o controle social, né? O quanto o usuário pode contribuir para a própria atuação do SUS no SUS. Então é realmente um cenário bastante rico. Eu estou bem empolgada com esse novo desafio. Ai, que legal, que bom. Kátia, Karine, a gente tá chegando aí na Semana Brasileira de Enfermagem, né? E sempre a ABEM traz pra gente um tema, né, norteador, pra gente debater com os estudantes, com os profissionais também. E eu queria falar um pouquinho sobre o tema desse ano, que é a Semana Brasileira de Enfermagem desse ano, é Saúde Planetária, Desafios e a Atuação Crítica da Enfermagem, né? Conta pra gente, assim, o que a ABEM espera de que seja debatido com essa temática, como que vocês esperam que a gente vai conduzir isso aí durante a Semana de Enfermagem? Você quer começar ou eu começo? Você, Catita, que a bola é tua. Vamos lá. Você que é a diretora de educação. Eu estou empolgadíssima com a Semana Brasileira de Enfermagem desde a época de faculdade, então... desde a época da UNB, a gente sempre está envolvido. Então, agora, como diretora de educação, para mim é uma honra participar da organização direta da Semana Brasileira de Enfermagem,
Porque é uma semana que a gente tira para congregar e para discutir a nossa profissão, em todos os níveis, né, da área de enfermagem. Então, nível técnico, nível do trabalho do enfermeiro, a gente tira para discutir onde a gente está e para onde a gente quer ir, tendo sempre como norte onde a gente quer estar, né? Então, isso é muito importante, essa reflexão que a ABEM ela propõe desde os tempos de outrora, porque se a gente for ver, a Semana Brasileira de Enfermagem, ela foi oficializada com o presidente Juscelino Kubitschek, então já tem muito tempo que a ABEM está à frente desse evento, né? Então, a Semana Brasileira de Enfermagem foi a primeira nesse âmbito de comemorações para a área da enfermagem, de reflexões, e ela data de antes dessa época que o presidente Juscelino promulgou o decreto, né? Então, desde a década de 30, que as enfermeiras lá da Escola Ana Nery já faziam as comemorações pela Semana Brasileira de Enfermagem, que inicia com o nascimento de Florence, 12 de maio, e a data de comemoração pela vida, acima de tudo, mas falecimento de Ana Nery, no dia 20 de maio. Então, é uma semana que a gente tira para valorizar, para congregar os profissionais de enfermagem e também como evento técnico-científico. E se vocês não me pararem, eu vou adiante, porque é uma semana muito empolgante, com temas diferentes, onde a gente propõe reflexões que elas passam da questão da técnica, sabe? Assim, poxa, quem sou eu, enfermagem? Quem sou eu nesse mundo? Onde eu estou inserida? E não só para além de uma técnica, de um procedimento, esse ano mesmo, né, com a saúde planetária. Poxa, onde eu me insiro nisso? Né? O que tem a ver saúde planetária com cuidado de enfermagem? É um tema que promove reflexão, né? É isso que é legal, assim, ele instiga mesmo que a gente pensa para se inserir nesse contexto, né? Onde é que a enfermagem está nesse contexto, e traz esse pensamento crítico mesmo, né, ali acho que principalmente para os estudantes, para quem está em formação, né? E a Semana Brasileira de Enfermagem ela é construída pelo menos 8 meses antes dela realmente ser realizada. É bastante tempo de planejamento. Porque assim, a gente sempre tem que pensar que nós somos uma entidade nacional. Nós somos uma seção hoje que representa o Distrito Federal, mas nós somos uma entidade nacional. E como entidade nacional, esse processo começa em novembro e dezembro ali, depois do Congresso Brasileiro de Enfermagem. Quando a gente sai ali do Congresso Brasileiro de Enfermagem, que normalmente é em novembro, começa-se os debates sobre qual tema para a Semana Brasileira de Enfermagem, o que está sendo relevante, o porquê desse tema, quais que são os eixos temáticos e tudo mais, e para se fazer o caderno de dicas. Porque, por exemplo, o tema esse ano, saúde planetária, desafios, olha aí, até eu não estou lembrada de desafios e a atuação crítica da enfermagem. Desafios e atuações críticas da enfermagem. Ele vem com um caderno de dicas para você conseguir, para que as universidades, os serviços, os cursos técnicos consigam desenvolver essa temática no seu local. Então, assim, a Semana Brasileira de Enfermagem, além dela ter uma força de lei, ela é um decreto, uma força de lei, ela ainda é construída por diversos atores no Brasil todo. A gente tem que pensar que enquanto eu aqui no Distrito Federal estou discutindo o meu papel enquanto enfermeiro na sustentabilidade, na soberania dos povos, em todos os eixos que ele coloca, a pessoa lá no Acre está discutindo a mesma questão na universidade, no serviço dela, no Rio de Janeiro, na Bahia. Então, assim, isso é muito importante para trazer uma perspectiva, uma robustez e um corpo político-social, que a enfermagem não abre mão desse corpo político-social. Nós não somos apenas profissionais de fazer o curativo, da medicação, nós não somos nós fazemos, nós temos essas atribuições, está na nossa prática, mas essa prática não é determinante da nossa profissão. E aí, por isso que a Semana Brasileira de Enfermagem ela vem com essa questão de retomar essa criticidade, esse olhar crítico e esse olhar do onde estou, quem sou eu, quem é a enfermagem, quem são os meus parceiros, quem são os meus pessoas desafiadoras, né? Quem são os meus desafios que eu não consigo desempenhar aqui minha atividade, para que a gente consiga sair dessa caixinha, né, tecnicista e começar não.
continuar a ser uma profissão política, científica, crítica, técnica, que a enfermagem se construiu no Brasil, principalmente no Brasil e no mundo, né? Uhum. Então... É muito legal ver como que se dá esse desenvolvimento, né, para a escolha do tema e tudo, principalmente por saber que tem essa participação de todos os estados, né, é uma construção nacional e aí, acho que traz um pouquinho da experiência ali de cada realidade local, né, que são realidades muito diferentes quando a gente fala da saúde, né, o Brasil, enfim, um território enorme e naturalmente a gente tem diversas realidades espalhadas por aí afora e a enfermagem tá em todas elas, né? Então... E uma coisa assim legal é que a Semana Brasileira de Enfermagem ela tenta dialogar sempre com o Congresso Brasileiro de Enfermagem ou com o evento do ano que a ABEM estiver, como diz, promovendo, né, nacionalmente. Então, esse ano, o nosso Congresso Brasileiro de Enfermagem vai ser em Porto Alegre, discutindo as mudanças climáticas e como que a enfermagem tantas mudanças climáticas como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Sim. E aí, qual foi o nosso papel nesse processo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que foi uma cidade, né, Porto Alegre ficou alagada durante semanas ali, tudo, as cidades do interior e tudo. Como que foi esse nosso papel? Então, a gente sempre fala, Semana Brasileira de Enfermagem é um aquecimento para a gente chegar no Congresso Brasileiro de Enfermagem com gás para escrever uma carta de intenções, de proposições para a gente interferir em políticas públicas. E isso que você traz, Karine, é muito interessante, porque às vezes as pessoas podem falar assim, mas o que tem a ver saúde planetária com a enfermagem? Sempre tem, né, um questionamento. E assim, por que, nossa, a ABEM viajou nesse tema? Porque muitas vezes nós corremos o risco de reduzir a nossa atuação enquanto enfermagem às técnicas, não que elas não sejam importantes, Sim. Elas são super importantes, elas fazem parte do rol de nossas práticas, mas a nossa prática não se basta à execução das técnicas, né? Então, quando a Karine traz esse exemplo, né, da tragédia ecológica, ambiental que nós vivemos no Brasil e onde nós atuamos ativamente enquanto profissionais de saúde, nós estamos relacionados. Então, o aquecimento global influencia na minha atuação, sim. Então, o fato de nós termos pessoas que não estão preocupadas com a preservação do meio ambiente vai interferir diretamente, mais cedo ou mais tarde. Ontem foi no Rio Grande do Sul, amanhã pode ser aqui em Brasília e em qualquer parte do mundo, até porque não foi só no Rio Grande do Sul que isso aconteceu. Em diversas partes do mundo nós temos exemplos de situações onde o planeta Terra está pedindo socorro e onde, por isso, a gente tem atuações que se diferenciam, né? Eu não troco curativo do mesmo jeito num hospital de campanha e num hospital de ponta. Então a gente tem uma série de adaptações e uma série de reflexões e, gente, se a gente for pensar para parar até na nossa prática profissional, a Florence lá na Guerra da Crimeia já pensou no ambiente. Sim. Isso não está descolado da nossa prática e nunca esteve. Quando Florence propôs para arejar o ambiente, limpar o ambiente, e assim ela conseguiu reduzir drasticamente o nível de infecção hospitalar, ela já estava pensando na preservação daquele ambiente e ela falava na teoria dela sobre o ambiente e a enfermagem. Então isso não é novo na nossa prática. Sim. Talvez é isso, né? Reforçar essa discussão até para o profissional se entender também como uma parte inserida nesse contexto sócio, que eu falo, vamos dizer assim, a gente fala muito na graduação, né, que a saúde ela não é só ausência de doença, sim, né? E aí eu acho que é isso, é conseguir aprofundar essa discussão nesse sentido, de que tudo está envolvido, né? A questão climática, meio ambiente, desmatamento, mudanças nas temperaturas que interferem até na vida, sei lá, de vetores, por exemplo, os que dá dengue, tem interferência com mudança de temperatura. Então, saber reconhecer como que a gente, então, participa disso, né, ativamente, né, dessas mudanças, de implementação de políticas públicas, pensando, né, em melhorias para a nossa população, porque eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, assim, que a gente está vendo que cada vez mais o enfermeiro está produzindo mais ciência, né, ele está mais inserido nas discussões das políticas públicas, então, para muito além realmente da técnica, né, a gente está pensando na saúde como um todo, na saúde global,
na saúde planetária, na saúde das nossas comunidades, da nossa população, né? Acho que é nesse sentido, né? E a gente tem que pensar que nós temos vertentes aí para fazer essas reflexões em diversos aspectos. Como assim? A educação. Então a gente tem que pensar como que está a nossa formação, se na formação nós estamos conseguindo formar profissionais que pensem para além das técnicas. Né? O quanto a gente está conseguindo formar profissionais que se entendem como parte de um ecossistema e que se entendem como responsáveis por esse ecossistema. Então, como eu trato meu resíduo sólido na minha unidade, como eu dispenso na minha casa. Né? Nós somos seres complexos, a gente não está atuando somente no nosso ambiente de trabalho, a gente está na sociedade. E que ator social é esse que a gente está formando? Né? Então, desde a formação, como que isso está sendo inserido? A gente tem aí a sustentabilidade, que a gente não pode encarar apenas como uma moda, mas sim como algo necessário, uma discussão importantíssima para a gente trazer para os nossos currículos e até de forma oficial mesmo. Né? Porque quando a gente deixa uma discussão curricular que ela não está formalizada nos nossos projetos pedagógicos, a tendência é que isso suma, e quando eu tenho um docente que acha aquilo importante, ele discute. A hora que tem um professor que não acha importante, ele deixa de discutir. Mas, peraí, isso não é importante para a nossa profissão? Então, é importante que seja formalizado, né? Exatamente. Inclusive, assim, Kátia, já que você puxou esse gancho, a ABEM, ela tem desenvolvido alguma ação nesse sentido, assim, de ter essas alterações curriculares, para garantir, né, a inserção dessas questões na formação? Olha, a gente tem feito um trabalho grande já de vários anos para poder renovar as nossas diretrizes curriculares nacionais. Foi feita uma ampla discussão com vários profissionais, foi feita inclusive consulta pública para que os profissionais, as pessoas pudessem opinar na questão do ensino da enfermagem. Nós temos atuado diretamente junto ao Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Saúde. Então nós temos tentado ao máximo ocupar esse protagonismo, porque a gente acredita de verdade que a educação é a via de formação para um profissional que consiga responder às demandas dessa nova sociedade onde a gente está inserido. Então, estamos aí esperando a homologação e a promulgação das diretrizes curriculares nacionais que já estão no Ministério da Educação. Então a gente tem feito esse meio de campo com o Ministério da Educação através da ABEM Nacional, que é a parte das ABENs que tem essa discussão mais ampla, né? Mas nós temos aí vários movimentos em vários locais para que a gente consiga discutir. No último Senadem do ano passado, nós reunimos vários coordenadores de cursos e fomos discutir as propostas, como as novas diretrizes ainda não foram promulgadas, né, não foram homologadas. A gente está discutindo já com as instituições como que a gente pode colocar isso em prática mesmo, né? Então, o protagonismo da ABEM nesse sentido é tentar garantir que o ensino presencial e de qualidade seja uma questão passiva, assim, seja ponto pacífico na formação dos enfermeiros no Brasil. E agora a gente ainda está também envolvido com a formação e diretrizes para a formação técnica, porque a gente tem que lembrar que isso também tem que ser regulamentado, né? Sim. A gente precisa ter essa qualidade garantida para todos os níveis. Onde a enfermagem estiver, a gente está aí querendo garantir a qualidade da formação. Muito importante. Isso traz a importância do fortalecimento das instituições, né? Olha só, o tanto que é importante a gente ter uma instituição que está envolvida nesse processo, né? Até porque a questão das atualizações curriculares, enfim, é uma necessidade, né, gente? A ciência, ela é mutável, né? Ela acompanha as necessidades da população, ela passa por evoluções, né? Enfim, através das pesquisas que a gente vai descobrindo novas coisas, então são atualizações necessárias, né? Muito importante. Sim, exatamente. Explica o que é o Senabem que ela falou pra gente. Senadem? Senadem, ó, ainda falei errado. É o seminário de diretrizes, como diz, da educação, né? A gente teve agora em Goiânia, a gente né, saiu dele, oxigenado. Ele normalmente acontece junto com o simpósio de diagnósticos de enfermagem.
Então, normalmente a gente faz uma casadinha, o Senadem e o Sinadem, né? O Senadem discutindo a questão da educação, diretrizes curriculares, mas também metodologias, né? Então, você vai ter sempre uma programação muito robusta visando a formação dos profissionais, né? E junto com o Sinadem que vai vir a questão mais de diagnósticos de enfermagem, processo de enfermagem, como, né, experiências de como que está a implementação, desenvolvimento de novas nomenclaturas, né? E tudo mais. Então, são eventos bem legais que é engraçado pensar, né, que aquilo que as nossas professoras, que as nossas chefias, que as pessoas que desenvolvem a ciência da enfermagem, seja no campo de pesquisa, seja no campo da educação, seja no campo da prática, eles não vêm do nada. Existem entidades, e principalmente a Associação Brasileira de Enfermagem é uma grande apoiadora e congregadora dessas ideias de divulgação, de fomentação e tudo, para que a gente continue nessa perspectiva de uma enfermagem baseada em evidência científica, com arcabouço social, com relevância política e que vai além vai além da técnica, né, por si só. É muito importante. Quem participa do Senadem, então, são as sessões da BEM? Ou outras pessoas podem se inscrever e participar, enfermeiros, estudantes, é aberto. É aberto. Então fica de olho, pessoal. Acompanha quando tiver para poder participar também. Isso mesmo. E fique de olho nas nossas redes e tudo que a Associação Brasileira de Enfermagem, ela promove diversos eventos durante o ano. Nós temos agora, esse ano, a Semana Brasileira de Enfermagem, que é o Senadem, ela acontece todos os anos vai ter. A gente tá no 86ª, né? Semana Brasileira de Enfermagem. SEBEM, né? Na verdade, SEBEM, sempre vai ter o SEBEM. SBEM, né? SBEM. O simpósio de pesquisa, ele vai ser intercalado com o Senadem Sinadem. Então, ano passado nós tivemos Senadem Sinadem, esse ano nós vamos ter o de pesquisa, que é o Simpósio Nacional e Internacional de Pesquisa, que vai ser em Tocantins. Já vou anotar na minha agenda. Em julho. Eu gosto de participar de todos os eventos. Em julho e em novembro, em Porto Alegre, o Congresso Brasileiro de Enfermagem, SEBEM. A gente ficou um ano, que foi o ano passado, sem o Congresso Brasileiro de Enfermagem, por uma questão mesmo de reorganização. Os congressos, os eventos sempre são... É um emprego muito de energia, de recurso, então é um processo mesmo de organizar um evento nacional, né? A gente precisou, a Associação Brasileira Nacional, né? A nossa nacional, junto com a gente, nós tomamos essa decisão, né? Mas aí o Congresso Brasileiro agora, né? E próximo ano nós vamos ter Congresso Brasileiro de Enfermagem em Brasília. Olha, coisa histórico, boa, né, Katia? Exatamente. Estamos com uma baita responsabilidade, que é organizar o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que vai marcar o centenário da Associação Brasileira de Enfermagem. A comemoração, então, junto e acontecendo. É um evento. E, gente, assim, o congresso ele é enorme, né? Eu fui no Rio de Janeiro, foi ano retrasado, né? Teve no Rio de Janeiro. 2023, gente, que evento grandioso, né? Coisa assim, magnífica, com apresentações culturais, toda a parte científica, de discussões. Eu achei assim, uma coisa impressionante. Deve dar muito trabalho para organizar. Vai ficar aí a missão para vocês. Fica para vocês a missão? Sendo em Brasília ou... Para nós, né, Nayara? Né? Para nós, né? Porque é um processo com muitas mãos, né? E a gente está agora nesse processo. O encerramento da Semana Brasileira de Enfermagem é dia 20, né? Mas aqui em Brasília a gente vai encerrar um pouquinho dia 21, que a gente vai congregar tantas escolas que estão construindo o SEBEM agora com a gente, né? A Semana Brasileira de Enfermagem, quanto os apoiadores da BEM, as pessoas que são esse apoio, para que a gente starte esse processo de construção. A gente vai precisar reunir essas pessoas. A ideia é reunir num café afetivo ali, Gosto. num processo, entendeu? Da gente colocar, né? O que é a BEM, o que ela nos representa nesses 100 anos, o que não pode faltar, o que não vai poder faltar nesse Congresso Brasileiro de Enfermagem, o que a gente não quer no Congresso Brasileiro de Enfermagem. Por exemplo, episódios de segregações, de violências, né? Isso também é importante, né? Tem uma pessoa
como diz, das redes sociais, que fala assim, é difícil a gente saber o que a gente quer. Às vezes é bom a gente falar o que a gente não quer. O que a gente não quer? Às vezes é mais fácil a gente começar pelo que o não quero, não, eu não quero, do que o que a gente quer, né? Vai fazendo por eliminação, né? É a técnica. E eu acho que o grande legal disso é não fazer sozinho. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana na ABEM, assim, sem querer puxar a sardinha, mas... Faça, né? sua propaganda, não tem problema. É que nós na ABEM nós temos muita clareza de que a gente não constrói nada sozinho. Então, essa questão da coletividade, ela está muito forte na Associação Brasileira de Enfermagem, no sentido de que nós somos equipe o tempo todo. Então não adianta a gente querer construir um congresso, uma semana brasileira, seja qual for o evento sozinho. A gente não faz nada sozinho, né? Até pela nossa natureza de enfermeiros, a gente sabe que ou você trabalha em equipe ou a coisa não vai para frente. E isso é muito legal da gente ver na ABEM, e essa certeza, ela nos traz também uma tranquilidade de que a diversidade ela é bem aceita, o diverso faz a gente crescer. Né? Então, quando a gente para e a gente vai construir, vai refletir aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, a gente aceita o pensar diferente, né? E acaba vendo essas múltiplas visões de uma forma muito positiva. Então, trazer o Congresso Brasileiro para a enfermagem é sim um desafio, mas é um desafio legal, sabe? Assim, da gente poder saber que a gente tem vários parceiros. Então, nós temos várias instituições de saúde, instituições de ensino, o sindicato, né? Então, todas essas instituições, elas são parceiras muito próximas e a gente pode contar, e por isso que quando a Karine fala nós, né? Porque a gente sabe que a gente conta com vários atores sociais para construir tudo isso. E isso é muito legal. Sim. Muito legal isso, realmente. Tô ansiosa agora já para esse centenário. Ah, a gente tá. Estamos ansiosos e preocupados, né, obviamente. Mas não, veja bem. Se tiver uma dosezinha aí de frio na barriga, tá certo, né? Não, porque olha, se a Semana Brasileira você já começa a programar em novembro para acontecer em maio, vocês já estão pensando então, né, nesse congresso? Já está em processo de organização. E ele é em novembro, né, do próximo ano, então a gente já começou agora. Tem que começar agora. Inclusive, normalmente eventos dessa grandiosidade, porque assim, é de 2.000 pessoas, né, que vão vir para Brasília, para o congresso. Quando a gente fala em organizar eventos dessa magnitude, normalmente você pensa em 2 anos antes, né? Mas enfim, a gente... né, vai ter esse de Porto Alegre, que foi definido há 2 anos atrás, e aí o de Brasília foi definido ano passado, mas a gente vai conseguir entregar uma coisa bem legal, viver experiências bem interessantes, bem legal, porque Brasília eu acho que é uma grande vanguarda, sabe? Uma grande, grandes pensadores, grandes protagonistas políticos da enfermagem se encontram aqui em Brasília, e a gente tem outros diversos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares da Nacional nos apoiando também. Então não é só a Brasília, não, nós vamos ter que... e aí resolvam, né? Não é bem assim. Não é bem assim. A ABEM Nacional, então, Rio de Janeiro já sinalizou, a gente vai estar construindo em conjunto, Bahia. Então, isso é bem interessante, porque é uma entidade que a gente realmente, né? Enfim, enfermeiro, não tem como trabalhar em equipe, se ajudando, colaborando, né? E sendo solidários, que inclusive é um dos eixos temáticos, né? A solidariedade está nesse processo também de construção dos nossos espaços, dos nossos eventos. Essa é uma coisa que o enfermeiro sabe fazer, né? É trabalhar em equipe e gerenciar um grande evento. Sim, sem dúvida. Não, o gerenciamento e a organização acho que está nas nossas veias aí, desde da nossa formação, né? E pensando um pouquinho na parte científica, assim, o pessoal pode submeter trabalhos, né? Esse que vai ter agora em Porto Alegre. O pessoal pode enviar trabalhos para apresentar lá, como é que funciona? Normalmente tem a modalidade de comunicação oral e pôster. Normalmente são essas as modalidades, né? Então as pessoas tem os prazos, e aí a pessoa pode entrar na página da ABEM, tanto a ABEM DF quanto a ABEM Nacional, e ver a programação e os períodos de submissão.
Inclusive, na própria Semana Brasileira de Enfermagem, a gente vai ter um evento dia 8 e 9 de maio, que a gente pode submeter trabalhos também para serem apresentados, que é o Prêmio CEPEM, que a gente realiza todos os anos. Legal. Então, a pessoa pode submeter os trabalhos. Então, esse ano vai acontecer um pouco antes, né, da Semana Brasileira de Enfermagem, mas é um evento, uma oportunidade das pessoas mostrarem o que a gente está produzindo. Muitas vezes a gente produz muito e algumas vezes a gente escreve pouco, a gente publiciza pouco aquilo que a gente faz. A gente tem que mostrar mais isso aí mesmo. Exatamente, a gente tem que parar um pouco e refletir e escrever aquilo que a gente faz. É importante, porque a gente faz muito, né, gente? Faz Bastante. Agora tem que produzir realmente para mostrar. Acho que tudo vira dado. A gente trabalha com muitos dados, né? Enfim, dentro do nosso contexto ali de prática, na assistência direta ao paciente, tudo vira informação, né? Pra gente pensar em políticas e em soluções. Até pensando nessa questão da temática, por exemplo, da saúde planetária e questões ambientais, etc. Vocês acham que, assim, as equipes... Aí que eu trago um pouquinho, vou puxar aqui a sua sardinha. A minha sardinha, que eu acabo trazendo um pouquinho para atenção primária, né? Que é onde está a minha raiz ali. Mas, por exemplo, vocês acham que a gente tem, assim, esse papel, por exemplo, na formação da população também? Como educadores, vamos dizer assim, né? Na nossa população, da comunidade. Principalmente no que diz respeito a essa questão de impactos ambientais e etc. Como que a gente está inserido nisso aí? O que vocês acham? Sabe assim, eu vejo o profissional enfermeiro como um educador nato. Às vezes as pessoas até falam assim, eu não quero ser professor, mas a gente tem que lembrar que a educação em saúde não necessariamente passa por uma sala de aula. Às vezes é na hora que eu estou atendendo a pessoa, eu estou acolhendo, eu estou escutando. Então, se a gente tirar essa dimensão da educação e promoção da saúde da nossa profissão, vai ficar vazio, né? Então, quando eu troco um curativo, eu estou fazendo educação em saúde. Quando eu estou passando uma sonda, eu também estou fazendo educação em saúde. Quando eu atendo uma gestante no pré-natal, eu também estou fazendo educação em saúde. Então, é uma dimensão que está intrínseca da nossa situação. E a gente tem que incorporar essas questões da saúde ambiental, do desenvolvimento sustentável, que é imprescindível hoje para o nosso mundo. E a gente tem que ter muito claro que nós estamos aqui para fazer a diferença, né? A enfermagem como um todo faz a diferença na vida de uma pessoa. Eu acho que todo mundo tem uma experiência de um profissional de enfermagem que fez diferença na sua vida, seja como usuário do sistema, seja tanto público quanto privado, sim, seja como uma pessoa que fez diferença enquanto você estava passando na rua. Olha, eu tive um contato com um profissional de enfermagem. Quantas pessoas escolhem suas profissões porque foram influenciadas por alguém da enfermagem, né, que teve um contato. Então, essa atuação, por mais indireta que seja para a educação em saúde, ela é essencial. Não tem como a gente ver uma pessoa que tem, sei lá, uma vulnerabilidade e não fazer uma educação, pelo menos eu penso desse jeito, né? Sim. Não dá para dizer para lá. Mas é o nosso DNA, né? Sim. O nosso DNA, ele passa pela perspectiva... Karine, enfim, são debates que sempre quando você pisa na academia ou no curso técnico, seus familiares e tudo mais vão perguntar: por que você não fez medicina? E aí é um grande desafio pra gente mostrar pra sociedade, e óbvio não tá só sobre a nossa responsabilidade, tá? Mas também de que nós somos diferentes, é uma ciência diferente. Uhum. E a grande diferença que o enfermeiro tem é o DNA educador em saúde. Então, quando a gente vai estar na nossa frente uma gestante, se a gente estiver preocupado somente com ela tá com 3 meses, então são esses e esses exames que eu tenho que fazer, é esse tamanho da barriga, o bebê tá nessa posição, se
se eu me ater somente a isso e não começar a conversar com ela como é que tá o planejamento, como é que ela tá se sentindo, como é que ela tá sentindo o bebê, como é que tá esse processo, né, de autopercepção, o que ela sabe sobre gestação que ela não sabe, você perdeu ali o DNA da profissão. E aí, a gente colocar assim, nós somos educadores ambientais, nós somos muito educadores ambientais. Não é uma educação ambiental de, separa o lixo na sua casa, fazer, né, uma atividade em grupo, atividade coletiva, sobre separar, dividir objetos, não. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala também em padrões de consumo. E a enfermagem é determinadora de consumo. A partir do momento que eu tô colocando para o meu paciente diabético, né, um paciente que tem uma doença crônica, olha, você iniciou agora uma medicação, mas a gente consegue reduzir essa medicação se você mudar alguns hábitos de vida. Isso é um padrão de consumo. Eu vou estar reduzindo, né, quanto que a indústria farmacêutica gasta de água, de embalagem, né, de poliuretano e tudo, quanto que se gasta para produzir o medicamento e quanto de dejeto se é colocado na natureza depois desse medicamento feito. Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, né, você é enfermeira de família e comunidade, a sua sardinha está muito bem puxada, a partir do momento que um enfermeiro, ele coloca no seu território, na sua comunidade, esse arcabouço de educador em saúde, em que eu vou colocar mudanças de hábito, vou colocar, né, junto com os pacientes, vou oportunizar essas mudanças de hábito, vou educar ele a mudança de hábito, eu estou fazendo um impacto também socioambiental, que não tá somente de eu falar assim, joga o lixo, né, o lixo seco. Não é só na relação direta, né? Porque essa é a ação de sustentabilidade mais bem divulgada, né, sobre mas o que hoje os socioambientais falam, olha, gente, não é somente sobre separar o lixo, né? É também sobre padrões de consumo. E aí a gente entra em outro gargalo aí da enfermagem sobre padrão de consumo. Nós consumimos muitos produtos, né, na atenção hospitalar, né, curativos. E aí quando a gente, por exemplo, eu sou um gestor, né, na atenção hospitalar. Quando eu tô olhando mais para enfim, eu sou da gestão de qualidade, né, ou então de segurança do paciente. Quando eu tô olhando mais para tratamento e não priorizando a prevenção, eu tô determinando um padrão de consumo dentro do meu hospital. Sim. Inclusive um padrão de consumo bem caro, bem dispendioso, porque hoje em dia a regra é clara de consumo de feridas, por exemplo. Eu investi em recursos humanos, em, né, colchões, dispositivos para alívio de pressão, né, modernos, ele tem um custo menor do que eu tratar uma ferida. E tanto os custos diretos e indiretos. Então, por que eu não vou empoderar o meu profissional na academia, na pesquisa, na prática, para que eu traga um benefício para a minha profissão e para o meu usuário, para o meu gestor, para toda a cadeia, entendeu, da saúde. Então, a gente se aprofundar um pouco nesses debates, sabe? Sustentabilidade é padrão de consumo e a gente determina consumo dentro da saúde. Essa discussão, ela tá além daquele conceito ali que talvez a gente tenha um pouco enraizado culturalmente, socialmente, né? Como você falou, separa o lixo, aquela coisa ali mais objetiva, né? Mas tá muito além disso, né? Na verdade, é uma consequência de toda uma cadeia de ações e tomada de decisões, etc., que vão ter esse impacto futuro. É muito interessante isso, né? A gente vai refletindo aqui. E você sabe que vocês estão falando aí, eu tô lembrando de uma coisa que a Karine tocou, que é a questão da invisibilidade do trabalho da enfermagem. Muitas vezes, quando ela traz assim, todo mundo que tá na enfermagem um dia escutou, poxa, por que você não fez medicina e tal? E isso tem muito a ver com um dos eixos, inclusive, da Semana Brasileira de Enfermagem, que é a questão da profissão enfermagem e o quanto o nosso trabalho ele tem que deixar de ser invisível. Porque muitas vezes as pessoas te perguntam isso porque não conhecem o papel do enfermeiro. Então, há ainda hoje uma confusão de papéis e muitas vezes essa invisibilidade ela contribui para que essa confusão aconteça. E
a intenção de discutir isso também na Semana Brasileira de Enfermagem é, olha, nós não queremos ser invisíveis, nós queremos dignidade no trabalho. Então, a dignidade no trabalho, ela é uma bandeira da Semana Brasileira de Enfermagem, porque quando a gente está discutindo a dignidade do ser humano, a gente também passa pela dignidade do trabalho. E especificamente a gente que está nessa profissão, Sim. na nossa semana, discutindo então isso. E uma outra questão é que eu gosto muito de Paulo Freire, então eu sou super suspeita, né? Professora, diretora de educação. É enfermeira freiriana, eu falar a especialidade de enfermeira freiriana. É quando ele fala assim, olha, não basta ensinar que Eva viu a uva, a gente tem que ensinar, ver quem produziu, quem consome, a quem compete o lucro. É lógico que eu não tô seguindo as palavras direitinho aí do Paulo Freire, mas o sentido não basta a gente só falar aquela frase literal, a gente tem que pensar o que está por trás. Então, quando eu estou pensando como que é o consumo, como que a enfermagem contribui para esse consumo e como que a gente pode pensar na sustentabilidade dentro da nossa atuação, a gente está dentro desse padrão de, olha, a minha profissão, ela atua dessa forma, eu atuo dessa forma porque eu estou embasada, seja numa teoria, seja num ideal, né? Então, quando a gente traz isso para a enfermagem, a gente não está desagarrado, né? Desgarrado, desatrelado do que a gente faz no dia a dia. Mas agora o podcast Dose Certa vai tirar essa invisibilidade, tá bom? Aí. A gente tá aqui pra isso. Pra mostrar a nossa cara. É muito isso. É isso, é o momento, gente, da gente falar da gente, mostrar nosso trabalho, nossa importância, impacto social, que eu acho que a enfermagem ela é uma profissão que tem um impacto social, assim, muito grande, né? E um impacto direto na vida das pessoas mesmo, Sim. né? Quando a gente traz prevenção, promoção à saúde ali, que a gente está conseguindo promover a saúde da comunidade como um todo, isso tem impacto em toda a qualidade de vida Sim. daquela população, né? Então a gente tem um impacto social, acho que muito, muito grande. E a gente tá aqui para mostrar isso. Isso mesmo. Sem dúvida. E aí, gente, alguma mensagem final que vocês querem deixar? Alguma coisa mais que vocês acham importante dizer aí também sobre a Semana da Enfermagem? Algo que não foi dito aqui ainda? Então, é mais convidar a todas as pessoas da enfermagem que se envolvam com as entidades que nos representam, porque nós temos um papel social e temos esse papel social também voltado para a nossa profissão. Que profissão eu quero, que valorização eu quero? Então não basta esperar a valorização, né? Então é como diz a música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e o convite é esse, da gente não esperar acontecer, que a gente ocupe esses espaços de protagonismo, que a gente ocupe os espaços de formulação de políticas públicas de saúde, que a gente ocupe os espaços de uma formação de qualidade para que a nossa profissão seja valorizada, para que o nosso serviço tenha realmente uma relevância social e tenha essa visibilidade dessa relevância que a gente já sabe que tem. Então, é um convite a participar de todos os eventos da Semana Brasileira de Enfermagem, dos congressos, dos seminários, que a gente vem discutir com a gente, vem discutir a nossa profissão, onde a gente quer, o que a gente quer, onde nós queremos, assim, o estímulo ao centro acadêmico, a participação dos estudantes, que são aí os profissionais que vão estar sentados nessas cadeiras daqui a pouco, né, ocupando os nossos espaços. Daqui a pouco a gente está aposentando e deixando um espaço para vocês, e enquanto a gente não aposenta, a gente está junto com vocês. Então, que todos ocupem esses espaços que estão aí para a gente fazer a diferença. Isso mesmo. A gente aguarda todo mundo na Semana Brasileira de Enfermagem, dia 12 de maio. A gente vai estar no CEUB, fazendo a nossa abertura do Distrito Federal oficialmente, mas tem uma programação bem interessante para quem não consegue estar em Brasília, né? Tem uma programação da Nacional online, então dia 12 de maio à noite, ali, se eu não me engano, começa às 18 horas no canal do YouTube da Nacional, a abertura com uma conferência magna com a professora Regina, que ela vai trazer um pouco do que a gente falou aqui, né, sobre essas questões de saúde planetária. Dia 20 de maio tem o fechamento
também no nosso canal do YouTube, todos convidados. E a gente, da Associação Brasileira de Enfermagem, tem muito orgulho de estar promovendo essa semana, que tem força de lei, que é uma potencialidade, que a gente está na 86ª, então tem 86 anos que essa semana é promovida, então tem um aspecto ancestral muito importante, né? Tem um aspecto histórico muito importante que a gente tem muito orgulho de estar desenvolvendo, fortalecendo. E sem dúvida a gente espera todos vocês. Eu espero encontrar, né? Eu, Kátia, Nayara também, porque o sindicato também, né, tem uma grande... Você está participando ativamente aí das atividades. É um momento, assim, é uma semana que nós dedicamos muito, tanto antes quanto durante. Então a gente espera encontrar cada um, trocar, olho no olho, conversar, debater, se abraçar, se potencializar e realmente nurse power, né? Enfermeiras no poder e estamos aí, é isso. A gente acha que a gente não poderia ter tido convidadas melhores pro nosso episódio de estreia. A gente falar dessa tão legal, foi muito bom. Pra gente, enfim, dar pontapé aí nesse nosso projeto, né? Que é esse nosso podcast, que é uma iniciativa do Sind Enfermeiro. Vou aproveitar então para convidar o pessoal também para seguir as nossas redes. Então, o nosso podcast, que é no Instagram, podcast Dose Certa, e o Instagram também do Sind Enfermeiro, que é @SindEnfermeiroDF, que é o Sindicato dos Enfermeiros, né, do Distrito Federal, e também nas plataformas de áudio e no YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Adorei o bate-papo. Foi ótimo. Obrigada. E a gente se encontra nas atividades agora da Semana Brasileira de Enfermagem. Com certeza. Correndo. Obrigada, gente. Obrigada a você, né?